Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um encontro. Hoje nós vamos conversar sobre o tema do Cybercordel. Mas antes de nós iniciarmos essa conversa propriamente dita, aproveite a oportunidade para se inscrever no canal. Isso é muito importante para nós continuarmos produzindo novos conteúdos. Vamos lá! Bem, pessoal, primeiro eu acho que é importante a gente começar fazendo um traço histórico, né, de como essas discussões iniciaram em torno do debate do cybercordel. Essa construção teórica e metodológica que foi ocorrendo nos últimos anos, ela inicia em 2014 com a conclusão da minha dissertação sobre a temática dos cybercordéis aplicada ao campo dos blogs. Tá? Nesse momento, a gente começa a delinear, tanto do ponto de vista conceitual quanto do ponto de vista estético e informacional, o que nós poderemos entender como cybercordel. Apesar disso, é importante frisar que já se tinha naquele momento algumas experiências e alguns registros em torno tanto do processo de construção como do processo de escritura teórica em relação a esse debate. Então nós já tínhamos experiências de textos intitulados como cybercordéis e nós já tínhamos alguns escritos tentando construir essa percepção conceitual, tá? Então, apesar disso, né, nós fizemos essa junção que ainda era muito incipiente naquele momento e fomos construindo, né, dentro daquele ponto de vista, considerando aquela necessidade, uma construção terminológica que permitisse que não só a área da ciência da informação, com a qual eu fazia o mestrado naquele momento, no âmbito da Universidade Federal da Paraíba, a gente pudesse perceber que esse debate ele poderia ser incorporado por outras áreas, né? Então, dessa maneira, nós fomos delineando, né, uma forma de perceber o tema dos cybercordéis. Tá? Então, acho que isso é uma primeira coisa importante, entender um pouco desses passos históricos que foram dados, né? Nesse sentido, a gente conseguiu, através não só da dissertação, né, a primeira dissertação no Brasil que fala sobre o assunto, nós conseguimos delimitar alguns aspectos importantes que hoje estão disponíveis não só na dissertação, como também no blog que nós criamos, intitulado Cybercordel. Nós vamos, inclusive, deixar aqui na descrição do vídeo. Esse blog, ele se torna, à medida que é concluída essa fase, ele se torna uma espécie de observatório do cordel digital, né? E ali nós vamos encontrar não só o resultado dessa pesquisa, mas diversas pesquisas que vão acontecendo ao longo desse tempo, e também a gente vai indicando uma série de pessoas que escrevem cordéis no cyberespaço e que começam a fazer uso de ferramentas específicas ou canais de comunicação específicos para disponibilizar os seus conteúdos. Então nós começamos a listar essas pessoas, né, esses meios e essas produções, no sentido de quem tiver interesse de pesquisar o fenômeno cybercordel, ele possa fazer uso desse espaço também, né? Um outro aspecto importante
além desse aspecto indiciário, né, desse aspecto histórico, nessa primeira fase do século XXI, é o fator conceitual, né, desse processo de construção. Então, se nós percebermos que o cordel, em síntese, né, ele traz uma dinâmica própria ao processo de construção intelectual, o cybercordel não é diferente. Mas o que vai ser peculiar do cybercordel, em primeiro lugar, em relação ao cordel analógico, né, ou ao cordel tradicional? Primeiro, que ele é nato digital, né? Esse é um aspecto fundamental em primeiro lugar. Então ele nasce no cyberespaço e ele permite que a construção que se tinha no cordel tradicional, ela possa ser transposta do ponto de vista da forma, né, e das práticas para um cordel exclusivamente ou que nasce a partir desses espaços digitais. Então, percebamos que uma coisa importante que vai diferir um do outro ele nasce digitalmente, né? Então, percebendo que ele nasce digitalmente, ele está dentro desse espaço, considerando que ele vai se tornar um artefato digital ou um objeto digital que permite que a produção poética, através da forma de pensar a literatura de cordel tradicional, agora ela está sendo escrita em meio digital. Do ponto de vista estético, a gente vai observar que nós temos dentro desse processo de construção alguns aspectos importantes, né? Primeiro, a gente já entende que o cybercordel ele traz consigo, né, toda a sua contribuição dos espaços analógicos com a sua estética, né, da forma de fazer, né, da forma de construir o cordel, né? Então a poética, a rima, a métrica, ela está presente também no cordel digital, que nós aqui estamos chamando de cybercordel, né? Um outro aspecto importante nesse sentido é que o cybercordel ele vai estar, ou ele pode estar, nos mais distintos espaços digitais. Então hoje nós encontramos o cybercordel nas mídias sociais, nós encontramos o cybercordel nos blogs, nós encontramos os cybercordéis dos canais de streaming, né? Então hoje nós temos vídeos, nós temos podcasts com pessoas que estão produzindo cordéis em espaço digital, né? Então, do ponto de vista, né, dessa prática estética, ela vai permitir múltiplas possibilidades de atuação. E isso é muito significante porque, se nós considerarmos do ponto de vista teórico essa relação do que nós estamos chamando hoje de hiperrealidade ou cultura híbrida, né, nós vamos perceber que as pessoas que estão lidando com o cybercordel, elas conseguem incorporar isso de uma maneira muito interessante. Então, o cordel está em todos os lugares ao mesmo tempo, né, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele compreende que esse modelo de hibridismo cultural permite que ele esteja presente em espaços jamais imaginados pelo cordelista, né? E em terceiro lugar, ele vai começar a fazer de uma maneira harmônica, ele vai começar a proporcionar a percepção de um jeito de fazer poesia, de uma forma de construir literatura que não se tinha até pouco tempo. Então estamos falando aqui, né, de textos com experiências marcantes do século XXI. Né? Evidentemente que nós podemos encontrar textos do final do século passado, né? E essa identificação ela tem sido agora um mote interessante para as pesquisas com as quais nós estamos inseridos, né? De entender de onde vieram, né, ou de onde nasceram esses primeiros textos, né? Como a nossa preocupação, tanto na pesquisa de mestrado quanto na pesquisa de doutorado, era entender o fenômeno informacional, a forma como ele se dava e como se caracterizava e como
ele iria proporcionar um impacto sociocultural, né, para a civilização, para o povo brasileiro. Agora nós entramos num outro debate, que é entender, né, essa complexidade não só do ponto de vista desses primeiros textos que nasceram dentro do cyberespaço, né, mas também as implicações como esses textos, como essas produções, elas vão implicar na vida e no dia a dia, não só dos cordelistas, mas dos pesquisadores e da sociedade como um todo, né? Porque nós começamos a compreender que existe um fenômeno que é necessário que seja estudado, né? Nós temos um objeto de estudo nas mãos que ele está pedindo passagem, não só no sentido do entendimento, mas no sentido da valorização da forma como ele se produz. Então, a gente vai poder perceber que, diferente do cordel analógico, né, nós vamos olhar que existem construções poéticas do cybercordel que elas podem se dar por textos completos, a partir de chamadas para motes e construções coletivas, onde cada pessoa ou cada cordelista vai lá e escreve um trecho, né, específico, e um outro vem e complementa aquele trecho, que pode ser uma estrofe ou mais de uma estrofe, por exemplo. E nós vamos também compreender que esses textos eles também vão sendo construídos na forma de comentários. Sejam comentários a partir de textos anteriores que estão lá no perfil da pessoa ou no perfil de um grupo, por exemplo. Do mesmo jeito, ele pode ser instrumento de comentário em um vídeo, né? Onde, a partir de um vídeo que foi produzido e que foi disponibilizado, ou de um podcast que foi construído, a pessoa vai lá e comenta aquilo na forma de poesia, né? Na forma de cordel. Então, o cordel no cyberespaço ele tem permitido uma infinidade de possibilidades. Por outro lado, ele também tem provocado uma série de reflexões. Nós temos um fenômeno que ele vai se amplificando, né, dia a dia conforme a dinâmica da evolução da internet a partir da sua cybercultura. E aí nós somos chamados a compreender essa complexidade, né? Porque se por um lado existe o papel do cordelista, né, da cordelista de produzir o texto, por outro lado existe o papel do pesquisador de compreender esse fenômeno e da sociedade de consumir toda essa produção que está sendo transposta através do cyberespaço. Tá? Então, em que ponto nós estamos? Estamos num momento ainda de descoberta da complexidade do fenômeno, né? Digamos que estamos ainda no estado da arte do entender essa complexidade. Então, esse estado da arte ele nos permite uma série de reflexões. Mas onde nós queremos chegar? Nós queremos avançar, né, no sentido de compreender que caminhos esse cybercordel ele está traçando e, ao mesmo tempo, o que nós podemos fazer para aproximar essas pessoas, esses grupos, né? E aí, quando nós falamos desses grupos, estamos compreendendo os cordelistas e as cordelistas, os pesquisadores e as pesquisadoras e o seu público consumidor, né? Então, estamos entrando em um momento muito propício, não só no sentido de aprofundar as descobertas, mas de contribuir para que a sociedade como um todo entenda que o cybercordel chegou para aprofundar e melhorar as práticas cordelistas, né, que historicamente vem sendo muito importante para a sociedade e para a cultura brasileira. Então, que nós entendamos, né, a forma como esse fenômeno se manifesta, mas também que nós caminhemos
no sentido de contribuir para a visibilidade e consolidação dessa forma de produzir cordel, seja ela por hipertexto ou por hipermídia, né? Seja por áudio, por escrita ou por vídeo, né? Mas que a gente faça com que as pessoas conheçam, né, essa realidade que está posta para a sociedade brasileira. Uma coisa que nos deixa contente é que outras pessoas também começaram a se debruçar sobre o assunto, dentro e fora do Brasil, né? Então nós já começamos a perceber experiências de pessoas que querem contribuir e que querem entender também como esse fenômeno se manifesta. Mas também, né, nós começamos a ficar muito contentes de saber que está aumentando substancialmente o número de pessoas que estão escrevendo os cybercordéis, os cordéis digitais no cyberespaço, tá? Então, ficamos por aqui com esses elementos que nós acabamos de levantar, né? Um pouco desses aspectos históricos da forma como nós nos deparamos com o cybercordel, da maneira como nós entendemos conceitualmente o cybercordel e de que maneira esteticamente esse cybercordel ele está sendo trabalhado e discutido atualmente. Então vamos conversando, vamos aumentar essa rede de diálogo para que nós tenhamos mais e mais elementos sobre esse debate tão caro, tão importante para a cultura brasileira, para a literatura de cordel. Um grande abraço, nos encontramos na próxima semana.